Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje iremos aprender a trabalhar com parâmetros. Parâmetros são muito importantes porque possibilitam nós criarmos vários cenários dentro do Power BI. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Hoje, o que nós iremos fazer? Nós iremos criar parâmetros e iremos fazer cálculos matemáticos com esses parâmetros para vocês entenderem o contexto geral e o leque que esses parâmetros abrem dentro da ferramenta. Como podemos criar um parâmetro? Primeiro, tem a forma manual, que é via função DAX, porém o Power BI ele já possui uma interface para a gente conseguir criar esses parâmetros. A gente vem em modelagem de dados e aqui no ORIF nós temos novo parâmetro. Ao clicar nesse novo parâmetro, a gente tem algumas informações a serem imputadas. O nome do parâmetro, então eu vou colocar valor 1, tá? O tipo de dado, se eu quero um decimal, um inteiro, um decimal fixo, são informações numéricas. O valor mínimo e o máximo, tá? Então aqui o mínimo eu vou deixar 1 e o máximo eu vou deixar 10. Incrementar, então ele vai incrementar de 1 em 1. E o padrão, que é o valor default, que ele vai deixar setado, vou deixar 1. E aqui eu vou deixar essa opção aqui, ela habilitada, adicionar segmentação a essa página, ok? Então se eu der um ok, perceba que ele vai criar aqui, já criou uma tabela com um valor e uma medida. Se a gente olhar esse valor 1 aqui, ele nada mais nada menos é do que uma função DAX, esse generate series aqui, que tem os parâmetros aqui de 1 até 10, incrementando de 1 em 1. Se a gente vier aqui em tabela, perceba que aqui nós temos a tabela que ele criou. Basicamente é isso que ele está fazendo de uma forma automática. Depois disso, ele está criando já uma medida com a função select value, ok? Então isso a gente consegue fazer de forma manual. Porém, o Power BI ele já traz uma ferramenta, interface gráfica, que a gente consegue imputar essas informações. Isso daqui eu vou transformar em uma lista, ok? Transformei em uma lista, valor 1. Vou só renomear aqui, deixar um espaço aqui, valor 1. Deixa eu trazer um pouco mais para cá. Beleza, valor 1. Deixa eu descer ele também um pouquinho mais. Só apenas para... Beleza, agora sim, ele estava comendo a linha aqui em cima. Agora, em modelagem, nós iremos criar um novo parâmetro. E esse daqui vai se chamar valor 2. Ele é do tipo inteiro, o valor mínimo será 1, perdão, o valor máximo 10. Ele vai incrementar de 1 a 1 e o padrão aqui vai ser 1, ficará dessa forma, ok? Dou um ok aqui e ele também criou já aqui para mim uma nova tabela com os valores e as medidas e a medida, assim como no anterior. Aqui, como eu fiz no anterior, também vou renomear. Valor 2, aqui o tipo, vou deixar lista. E vou trazer para cá. Reduzir um pouco. Colocar ele um pouco para o lado e assim, ok. E aqui eu vou reduzir até ele ficar igual aqui. Beleza, então nós temos dois valores, correto? E aqui eu vou criar 4 cards, sendo 1, 2, um card, segundo card, terceiro card e quarto card. Aqui não necessariamente precisa de uma sequência, eu só vou ajeitar o tamanho deles aqui, ok? Então, beleza. Eu vou selecionar, vou deixar um pouco mais centralizado aqui. Vocês já vão entender porque eu estou criando 4 cards. Agora, o que nós iremos fazer? Eu vou criar uma nova tabela aqui, inserir dados. Vou chamar essa tabela aqui de underline medidas. Tá? Então, eu vou carregar. Só para eu criar as medidas dentro dela, para não ter que criar aqui dentro dessas tabelas dos parâmetros, tá? Então, beleza, medidas, e eu vou criar uma nova medida.
E eu vou chamar essa primeira medida de multiplicação, sem os acentos, tá? Multiplicação. E como será essa multiplicação? Será o valor 1, ok, meu parâmetro 1, vezes o meu parâmetro 2. Somente isso. Dou um Enter, criei minha primeira medida, que é multiplicação. Essa coluna aqui eu posso deletar para ficar só medida aqui. Vou criar uma nova medida agora. Vou criar uma nova medida e aqui vai ser divisão, também sem o tio, enfim. E aqui eu vou usar a função divide, né? Porque o Power BI já tem uma função para divisão. Numerador, valor 1, vírgula, denominador, valor 2, e o resultado alternativo, 0. Criei minha segunda medida. Minha terceira medida vai ser uma soma. Soma, que será o valor 1 mais o valor 2. Perceba que legal. E por último, subtração. Subtracão. Subtracão. Vai ser igual. Ele vai ser igual. Opa, deixa eu sair aqui do modo. Vou ter que criar de novo. Perdão. Isso aqui eu queria dar zoom. Muita gente reclama que eu não dou zoom e eu tô me policiando sobre isso. Tem inscritos que assistem pelo celular e acaba não ficando tão legal se não der zoom. Então, subtração, vou fazer o valor 1 menos o valor 2, ok? Então, pronto. Criei aqui as 4 medidas. Agora eu vou criar cada card aqui correspondente a uma medida. Então, a primeira eu vou colocar a multiplicação. A segunda eu vou colocar a divisão. A terceira eu vou colocar a soma. E a quarta eu vou colocar aqui subtração. Então eu tenho os 4 operadores matemáticos, né? Multiplicação, divisão, soma e subtração. Aqui nesse de divisão, eu realmente vou ter que deixar aqui pelo menos exibição. Ali não. Cadê aqui a. Não tô lembrado onde é. Bom, enfim, eu queria deixar ele. Aqui, tá certo, beleza. Então aqui eu vou deixar apenas 1, tá? Uma casa depois da vírgula. Multiplicação inteiro, né? Aqui ele é um decimal, soma inteiro e subtração inteiro também. Agora, olha só que interessante. Se eu clicar aqui valor 1, eu vou colocar aqui o 5 e o valor 2, 5. Então, na multiplicação vai dar 25, 5 vezes 5, 25. 5 dividido por 5 é 1. 5 mais 5 é 10 e 5 menos 5 é 0. Se eu colocar 5 menos 4, olha só, 1. E, enfim, aqui ele está olhando todos os cenários possíveis, tá? Então aqui a gente criou basicamente uma calculadora. Olha só que interessante. 10 vezes 10, então dá 100. 10 dividido por 10, 1. 10 mais 10, 20. E 10 menos 10, 0. Se eu colocar aqui 9 menos 10, ele dá menos 1. Então olha só que interessante. Utilizando o parâmetro, a gente consegue dar uma liberdade para o usuário para ele testar possibilidades, hipóteses, ok? E eu posso usar, pensa nas possibilidades que ele lhe traz. Você tem uma medida de dias e você quer que, com base na data atual, o usuário ele possa selecionar quantos dias anteriores ele quer ver. Eu quero ver de hoje menos 5 dias. Entendeu? Então ele consegue, através de parâmetros, você consegue fazer essa medida utilizando essa informação
flexível, essa informação variável. Isso é muito legal, então aqui a gente construiu uma calculadora, basicamente, com os 4 principais operações matemáticas. A gente podia dividir isso daqui em guias, mas a ideia foi fazer aqui de uma forma super rápida, para fazer essa demonstração aqui do quão é legal esse what if aqui, que são os parâmetros do Power BI. Então, se você não conhecia esses parâmetros, não se esqueça de avaliar, deixando um joinha, se inscrever no canal para mais vídeos. Se você já conhecia também ou tem alguma dica adicional para quem vai visualizar esse vídeo, deixa aí nos comentários. No link da descrição, eu vou deixar essa aula salva, tá? Eu sempre salvo, então tá lá no meu OneDrive. Esse daqui é correspondente à aula 25, tá, galera? Então tem a pasta lá, aula 25. Só entra lá, vai estar esse arquivo, você vai poder explorar, estudar, ou então tentar replicar ele, tá? E também tem minhas redes sociais e o link do grupo do Telegram, né? Muito legal porque o pessoal vai mandando dúvidas, eu vou ajudando o pessoal. Inclusive, com base nas dúvidas do pessoal que manda lá no grupo, que eu crio os vídeos futuros, resolvendo as dúvidas dos inscritos, imaginando que as dúvidas deles podem ser dúvidas de outras pessoas, e assim eu vou criando o conteúdo. Ok? No mais é isso, vou nessa, falou!